A funerária Caminho Final ficava no extremo da cidade de Pedra Azul, onde as ruas de paralelepípedo cediam espaço para estradas de terra que levavam ao cemitério municipal. O prédio vitoriano de 1920, com seus vitrais empoeirados e pilastras descascadas, parecia ter sido esquecido pelo tempo, assim como seu proprietário, o Sr. Augusto Mendonça. Em 1980, aos 68 anos, Augusto era a terceira geração a administrar o negócio familiar. Seu rosto macilento e mãos nodosas harmonizavam-se perfeitamente com o ambiente soturno da funerária. Contudo, o verdadeiro símbolo da Caminho Final era o veículo funerário, um Cadillac 1949 negro e reluzente, mantido em condições imaculadas. O carro, com seus ornamentos cromados e cortinas de veludo nas janelas traseiras, destoava da decadência do local. Augusto recusava-se a substituir o automóvel por modelos mais recentes, alegando que os mortos merecem dignidade em sua última viagem. Naquele inverno particularmente severo de 1980, uma tragédia abalou Pedra Azul. 5 adolescentes morreram em um acidente na rodovia que cortava a cidade. A pequena comunidade entrou em luto coletivo, e a funerária Caminho Final recebeu a incumbência de preparar os corpos e realizar os traslados para o cemitério. Carlos Silva, o único assistente de Augusto, um rapaz de 25 anos, notou algo estranho na manhã em que os corpos chegaram. O velho Cadillac, normalmente estacionado nos fundos da funerária, estava na entrada principal, com o motor ligado, embora ninguém estivesse ao volante. Senhor Augusto, o senhor deixou o carro ligado lá fora? Perguntou Carlos, entrando no escritório onde Augusto organizava papéis. O velho funerário levantou os olhos, confuso. Não, o carro está na garagem dos fundos, como sempre. Quando ambos saíram para verificar, o Cadillac estava de fato na garagem, desligado. Carlos coçou a cabeça, perplexo. Eu poderia jurar que vi o carro lá na frente, com o motor ligado. Augusto olhou para o jovem com suspeita. Você andou bebendo, rapaz. Aquela foi apenas a primeira de uma série de ocorrências inexplicáveis. Durante a preparação dos corpos dos 5 adolescentes, objetos mudavam de lugar quando ninguém estava olhando. O telefone tocava, mas não havia ninguém na linha, apenas um sussurro quase inaudível que parecia dizer nos leve para casa. Na noite anterior ao primeiro funeral, Carlos trabalhava sozinho, finalizando os preparativos para o cortejo que aconteceria na manhã seguinte. A funerária estava silenciosa, iluminada apenas pela luz amarelada de algumas lâmpadas antigas. Enquanto polia os últimos detalhes do caixão, ouviu o inconfundível som do motor do Cadillac sendo ligado. Saiu apressadamente para a garagem anexa e encontrou o veículo com os faróis acesos e o motor em funcionamento. O estranho era que as chaves estavam no bolso de seu macacão. Aproximou-se com cautela e, ao olhar pela janela do motorista, teve a impressão de ver alguém sentado ao volante, uma figura translúcida que se dissipou quando piscou. Com as mãos trêmulas, Carlos abriu a porta. O banco estava vazio, mas inexplicavelmente gelado. Reunindo coragem, desligou o motor e retirou as chaves da ignição, indagando-se como o carro poderia ter sido ligado. Decidiu não comentar o incidente com Augusto. O velho já andava nervoso, reclamando de insônia e pesadelos nos quais dirigia o Cadillac com passageiros mortos que conversavam entre si. No dia seguinte, o primeiro funeral transcorreu sem incidentes. O segundo e o terceiro, realizados em sequência, também foram normais. Era como se os estranhos eventos tivessem cessado. Foi no quarto funeral, 2 dias depois, que as coisas se intensificaram. O cortejo seguia pela estrada sinuosa que levava ao cemitério, com o Cadillac funerário transportando o caixão da penúltima vítima, uma garota de 16 anos. Augusto dirigia concentrado, com Carlos ao seu lado no banco do passageiro. O senhor ouviu isso? Carlos perguntou repentinamente. O quê? Parece que tem alguém chorando lá atrás. Augusto franziu o senho. É só o vento nas árvores. Este carro velho faz barulhos estranhos. Mas não era o vento. O som de choro ficou mais alto, claramente vindo da parte traseira do carro, onde repousava o caixão. E então, outro som se juntou ao choro, um sussurro, depois outro, uma conversa baixa e ininteligível. O motor do Cadillac começou a falhar. Augusto pisou no acelerador, mas o veículo diminuía a velocidade progressivamente. O que está acontecendo? Carlos perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Não sei, nunca tive problemas com este carro.
O Cadillac parou completamente no meio da estrada deserta, bem no ponto onde o acidente que matara os 5 jovens havia ocorrido uma semana antes. Os carros que seguiam o cortejo também pararam, mantendo distância. Foi então que o volante girou sozinho. Augusto tirou as mãos, assustado. O rádio ligou-se, emitindo uma estática entrecortada por vozes juvenis. Voltar para casa, não é a hora, errado, nos leve para casa. Carlos tentou abrir a porta do passageiro, mas estava travada. Augusto fez o mesmo do seu lado, sem sucesso. O carro começou a se mover lentamente, virando na direção oposta ao caminho do cemitério, retornando à cidade. "O que está acontecendo?" gritou Carlos. "Para onde estamos indo?" Augusto, pálido como os corpos que preparava, sussurrou: "Eles não querem ir para o cemitério." O Cadillac acelerou, agora totalmente fora do controle dos 2 homens. Os familiares dos falecidos e demais participantes do cortejo observavam, paralisados, enquanto o veículo funerário desaparecia na direção da cidade. O carro atravessou as ruas de Pedra Azul em alta velocidade, ignorando sinais, cruzamentos e quase atropelando pedestres. Finalmente, entrou em uma área residencial e parou bruscamente frente a uma casa amarela de 2 andares. A porta da casa se abriu e uma senhora de cerca de 50 anos saiu, surpresa com a chegada do carro funerário. O motor desligou e as portas destrancaram-se sozinhas. Tremendo, Augusto e Carlos saíram do veículo. A mulher se aproximou, confusa. "O que fazem aqui? O funeral da minha filha não deveria ser no cemitério." Augusto tentou explicar o inexplicável, quando a porta traseira do Cadillac se abriu sozinha. O caixão dentro do carro se moveu ligeiramente. "Meu Deus, o que está acontecendo?" gritou a mulher. Antes que alguém pudesse responder, o choro que Carlos havia ouvido no carro tornou-se audível para todos. Uma voz feminina, suave mas clara, ecoou: "Mamãe, eu precisava voltar para casa uma última vez. Tem algo que você precisa saber." Os 3 observaram, atônitos, quando uma névoa azulada formou-se no ar ao lado do carro. A névoa não tomou forma definida, mas emanava uma presença inegável. "No meu quarto, no fundo da gaveta da escrivaninha, tem um diário. Leia a última página, por favor. Eu não poderia partir sem te contar a verdade." A mãe da jovem caiu de joelhos, chorando. "Maria? É você, minha filha? Tem algo errado com nossas mortes, mamãe. Não foi um acidente. Por favor, encontre o diário. Os outros também têm mensagens para suas famílias. Não podemos descansar ainda." A névoa dissipou-se gradualmente, e o Cadillac ligou-se novamente, mas desta vez de forma normal. Augusto, recuperando-se do choque, decidiu seguir a orientação do espírito. Convenceu a mulher a buscar o diário, enquanto Carlos contatava as famílias dos outros jovens. No diário, encontraram a revelação. Os 5 adolescentes haviam descoberto um esquema de tráfico de drogas que envolvia o filho do prefeito. Na noite do acidente, eles estavam a caminho da delegacia para entregar provas. O acidente havia sido uma emboscada. Nos dias seguintes, o Cadillac funerário dirigiu-se autonomamente às casas dos outros 4 jovens, permitindo que cada espírito se comunicasse com sua família e revelasse partes do quebra-cabeça. As provas foram finalmente reunidas e entregues às autoridades. O filho do prefeito e seus cúmplices foram presos uma semana depois. Somente então os 5 funerais puderam ser realizados corretamente, com o velho Cadillac comportando-se normalmente durante os trajetos até o cemitério. Augusto, profundamente afetado pelos eventos, compreendeu que seu veículo funerário havia servido como um canal entre os mundos, permitindo que almas injustiçadas encontrassem paz. O Cadillac, entretanto, jamais voltou a ser o mesmo. Às vezes, tarde da noite, ligava-se sozinho na garagem, como se estivesse pronto para mais uma viagem extraordinária. Depois daquele inverno, a funerária Caminho Final ganhou uma reputação mística na cidade. Alguns diziam que se você observasse atentamente o reflexo nos cromados do velho Cadillac durante um funeral, poderia ver os rostos daqueles que partiram, não como estavam no momento da morte, mas sorridentes, como se finalmente tivessem encontrado seu verdadeiro caminho final. Carlos tornou-se o sucessor de Augusto quando o velho faleceu 3 anos depois. Ele manteve o Cadillac, recusando-se a substituí-lo apesar das ofertas de colecionadores. Este carro, explicava ele aos curiosos, não é apenas um veículo funerário. É um guardião, uma passagem,
Um último conforto para aqueles que ainda têm assuntos inacabados. E nas noites frias de inverno, quando a névoa baixa cobre as ruas de Pedra Azul, alguns moradores juram ver o antigo Cadillac percorrendo a cidade silenciosamente, sem motorista, como se procurasse almas perdidas para conduzir em sua última viagem.